nós vamos estudar hoje, eu vou falar aqui que nós vamos estudar, aí vocês vão procurando aí aqueles que têm um livro em casa. Nós vamos estudar o Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 17, e nós vamos estudar o item 4. O nome do item 4 é Os Bons Espíritas, mas eu vou contextualizar, mas na realidade, esse item 4, ele se refere a qualquer cristão, qualquer ser humano de bem, né? Independente de ser espírita, mas qualquer ser humano de bem, ele é maravilhoso, vai nos inspirar demais. Então procure 17, item 4. Legal? Olha só que texto maravilhoso pra gente. Olha que beleza de texto do nosso amado Evangelho. Os Bons Espíritas. Lembrando, contexto do Evangelho segundo o Espiritismo, naturalmente ele foi escrito inicialmente para os espíritas, mas hoje, como os grandes livros sagrados, ele serve para todos nós. Por exemplo, quando eu leio para vocês o Dhammapada, que é o livro sagrado do budismo, ele foi escrito inicialmente para os budistas, mas ele serve para todos nós, né? Para você que lê um livro sagrado, por exemplo, para o nível de autoconhecimento bíblico, né, que se refere aos cristãos tradicionais, ele serve para todos aqueles que não são cristãos. Se você vai ler o Alcorão, ele também serve para todos aqueles que não são necessariamente muçulmanos. Então, a mesma coisa o Evangelho. Então, aqui, os bons espíritas, mas você pode naturalmente substituir o título pelo os bons cristãos ou os bons seres humanos, né? Eu te diria até mais do que cristãos, porque tem muita gente muito boa que não acredita em Cristo, não conhece, mas é um excelente ser humano também e merece amor, carinho e respeito. Então, bora lá. Item 4. Bem compreendido, mas, sobretudo, bem sentido. O Espiritismo leva aos resultados acima expostos que caracterizam o verdadeiro espírita como cristão verdadeiro, pois o mesmo é que o outro. O Espiritismo não institui nenhuma nova moral, apenas facilita aos homens a inteligência e a prática do Cristo, facultando uma fé inabalável e esclarecida aos que duvidam ou vacilam. Muitos, entretanto, dos que acreditam nos fatos das manifestações, não lhes apreendem as consequências, nem o alcance moral, ou se os apreendem, não os aplicam a si mesmos. Mas a que atribuir isso? Bem, alguma falta de clareza da doutrina? Claro que não, pois ela não contém alegorias, nem figuras que possam dar lugar a falsas interpretações. A clareza é da sua essência mesma e é de onde lhe vem toda força, porque a faz ir direto à inteligência. Nada tem de misteriosa, e seus iniciados não se acham de posse de qualquer segredo, oculto ou vulgo. Será então necessário compreendê-la, uma inteligência comum? Não. Tanto que há homens de notória capacidade que não a compreendem, ao passo que inteligências vulgares, mesmo moço, apenas saídos da adolescência, lhe compreendem com admirável precisão os delicados matizes. Bom, então, aquele que pode ser com razão qualificado como espírita verdadeiro e sincero, se acha num grau avançado, né, de evolução moral. O espírito que nele domina de modo mais completo a matéria lhe dá uma percepção muito clara do futuro. Os princípios da doutrina lhe fazem vibrar, que nos outros se conservem inertes. Em suma, é tocado no coração pelo que inabalável lhe torna a fé. Um é qual um músico que acordes bastam para comover, ao passo o outro apenas ouve sons. Portanto, aqui é essa frase. Essa é a frase. Eu estou lendo isso aqui tudo para chegar nessa frase. Essa é a frase falada, refalada, estudada, ampliada, trabalhada e conhecida, né, por milhões de pessoas no mundo todo que buscam autoconhecimento. Portanto, reconhece-se o verdadeiro espírita, ou seja, lê-se cristão, lê-se ser humano de bem, pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar as suas más inclinações. Enquanto um se contenta com o horizonte limitado, o outro, que apreende alguma coisa de melhor, se esforça por se desligar dele e sempre o consegue, se tem firme a sua vontade. Eita, gente, que beleza! Que beleza! Ó, deixa eu contextualizar, então, esse item aqui para todo mundo entender, né? O que acontece? No capítulo 17, o nome dele, do Evangelho, é Sede Perfeitos. O capítulo 17 chama-se Sede Perfeitos. Então, o capítulo 17, ele estuda os caracteres da perfeição moral. Cada tópico do capítulo 17 do Evangelho é um convite a gente entender o roteiro para você evoluir espiritualmente, né? Inclusive, o item 3, que é o item que eu já estudei com vocês algumas vezes, esse é o item 4, ele é a sequência. Ele traz um checklist, né?
né? Você tem fé, você perdoa, você melhora a cada dia, você se questiona. Então, um checklist poderoso. Você tem que analisar. O item 3 é maravilhoso. Todo mundo tinha, pelo menos uma vez por mês, olhar e falar assim, deixa eu olhar aqui meu checklist, se eu estou evoluindo, se eu não estou. É maravilhoso, maravilhoso, é lindo. E aí o item 4, ele continua o item 3. Por isso que o item 4, que eu li agora, ele faz uma continuação do item 3. Ele faz referência ao item 3. Então, o que Kardec, nesse contexto, estava trazendo, né? Ele teve contato com a espiritualidade superior, estava estudando o entendimento do que é o mundo espiritual, o que é essa conexão com o divino, o sagrado. Então, ele escreve esse tópico voltado para o público espírita, porque era o público espírita que estava lendo o livro, né? Ou pelo menos quem queria ser espírita, entender mais o espiritismo. Mas é lógico que essa acepção, essa significação, ela é mais ampla e ela alcança, balizam, independente da sua religião. Mas aqueles aqui, eu sei que boa parte são espíritas, né? Como nós aqui estamos trilhando essa jornada de autoconhecimento pelo espiritismo, e sei também que muitos de vocês, embora não sejam espíritas, gostam, admiram, ou pelo menos têm curiosidade a respeito. Então veja só por que eu amo a doutrina espírita. Por causa disso. Veja que interessante. O cerne, a essência da doutrina espírita é exatamente essa. É um estímulo ao autoconhecimento profundo, sem se preocupar em fazer propaganda religiosa para ninguém, se preocupando em modificar o seu próprio ser. Então, a sua melhor propaganda religiosa é você ser um ser humano de bem. Esse é o ponto. Então, a sua melhor forma de chamar a atenção do seu marido, da sua esposa, entendeu? Do mundo ao seu redor, é você ser o ser humano de bem. É você se tornar uma pessoa linda, maravilhosa. Você se tornar uma pessoa ética. Você se tornar uma pessoa bondosa. Você se tornar um ser humano que respeita todos os seres, que ama a natureza, que ama os animais, que ama as pessoas, que vibra mesmo por quem quer seu mal, que deseja o bem por quem não te deseja bem. Quer dizer, a gente vive, ou deveria, né, viver o cristianismo na sua mais profunda pureza. Porque quando Jesus esteve aqui, ele criou o cristianismo. O que é o cristianismo? São os ensinamentos do Cristo. O que Jesus ensinou para nós? Amor. Né? Então, o Evangelho segundo o Espiritismo, que é esse livro que eu estou lendo, o pessoal está perguntando, né? É o Evangelho segundo o Espiritismo. O livro de hoje é o Evangelho. Então, esse livro do Evangelho, ele é uma sequência de conhecimentos profundos. Né? Porque você pega os trechos de Jesus e aí a espiritualidade superior amplia. Né? Você pega, tanto é o nome, Evangelho segundo o Espiritismo. Então, estudo do Novo Testamento à luz do Espiritismo. Meu filho, isso é néctar puro. Só quem leu e estudou sabe, é néctar, entendeu? É presente maravilhoso. Eu, quando li o Evangelho a primeira vez, eu não sabia o que falar para agradecer a Deus. Eu estudo a Bíblia desde pequenininho, então conheço um pouquinho sobre ela. É linda, maravilhosa, um livro lindo, sagrado, mas foi escrito num outro contexto, numa outra época, tem uma linguagem rebuscada, é difícil de entendimento, dá margem para um monte de interpretação complicada. Não é à toa que cada um interpreta do seu jeito, manipula muitas vezes interpretações bíblicas, né? Para fazer aquilo que quer. Esse é o problema. Esse é o problema. Põe-se a culpa em Deus, na verdade, a interpretação dos homens. O próprio Santo Agostinho, né, que foi um dos maiores doutores da igreja, aliás, o primeiro grande doutor da igreja, ali no século IV, ele, quando começou a fazer seus estudos profundos, né, escreve livros maravilhosos, ele fala, no livro Confissões, que eu gosto muito, cito sempre aqui, a primeira autobiografia da história, ele fala das pessoas que manipulam as escrituras sagradas a seu bel prazer. Quer dizer, aquele sujeito que lê uma coisa, então ele vê o que ele quer, entendeu? Ele enxerga o que ele quer, não necessariamente aquilo que está lá. Então, o Evangelho faz isso, né? O Evangelho já traz uma interpretação à luz do que a espiritualidade superior ensina. Então, você tem versículos bíblicos, né? E você tem interpretação das falas bíblicas, em especial do Novo Testamento. O foco é o Novo Testamento. Então, pega-se os evangelistas, nós temos lá todos os capítulos do Evangelho, né, baseado nesse processo. E aí é um tesouro sem tamanho, né? Porque a lucidez de Allan Kardec era coisa extraordinária. E junto com a espiritualidade superior, você junta o útil ao agradável. Como é que é? A fome com a vontade de comer, né? A gente expande o conhecimento, aprende muito sobre a Bíblia, aprende muito sobre o Novo Testamento, a vida de Jesus, os ensinamentos de Jesus, só que com o olhar clínico da espiritualidade superior. Aí, meu filho, aí você só não melhora se não quiser. Aí não tem jeito não. Aí tem dupla, tripla interpretação. Você só não melhora se não quiser. E aí, nesse sentido, você vê, esse capítulo 17, ele é a clareza pura do que você pode fazer. Por quê? Porque ele é um convite a uma transformação moral. Você vê que coisa linda? A frase que eu especifiquei para vocês,
Não é que você vai conhecer o verdadeiro espírita, né? Que foi feito por espírita, mas verdadeiro cristão, por ele ser perfeito. Porque ninguém é perfeito. Aqui na Terra, então, esquece isso. Mas pelo esforço. O verbo aqui, que eu sempre enfatizo, né, quando vocês me ouvem falar disso, é o esforço. O esforço por domar as suas más inclinações. Né? É o esforço por domar as suas más tendências. Gente, o que o mundo espiritual espera de você é tudo menos preguiça. O que o mundo espiritual espera de mim é esforço. É tudo menos preguiça. Eu já falei isso para vocês diversas vezes. Tem uma fala linda do Espírito de Emmanuel no livro Consolador, quando ele fala que dos 7 pecados capitais, a preguiça é o pior. E por que a preguiça é o pior? Porque a preguiça tira de você toda a força de vontade de fazer o que tem que ser feito. A preguiça faz você acreditar que você não tem condições de melhorar. Não é? A preguiça faz você acreditar que você não dá, você não tem condições de ali chegar. E esse é que é o grande ponto. Esse é que é o grande ponto. Nessa relação direta. E a gente não caminha. Então, cuidado com a preguiça. Cuidado com o processo da preguiça, porque ele impede a gente de caminhar e a gente seguir. Né? Então, todos esses ensinamentos sagrados pedem de nós esforço. Você vê a fala de Jesus, gente, é uma fala muito profunda, né? Batei, abri-se-vos-á, buscai, acharei, pedi e obtereis. Então, veja você que o Cristo ele recomenda esforço. Veja, buscai, quer dizer, sai da preguiça e vai. Batei, sai da preguiça e bate. Procura. Então, essa forma de viver baseado nos ensinos do Cristo é uma forma baseada na essência do trabalho pelo autoaperfeiçoamento. Né? E só abrindo um parênteses aqui, um comentário importante. Quando eu falo que Jesus criou o cristianismo, foi através do seu exemplo. Estou falando como instituição. Como instituição foram os outros que vieram. Mas o cristianismo ele é baseado no movimento interno dos ensinos de Jesus. Então veio dele. Né? O cristianismo não veio do Buda. O cristianismo não veio de Lao Tse, não veio de Furri. A instituição que virou o cristianismo foi criada pelos homens. Aí deu no que deu, como acontece até hoje. Mas é lógico que o cristianismo é a essência dos ensinamentos do Cristo. É isso que eu quero dizer. Então, a essência é o grande ponto. E a essência do Cristo é esse despertar espiritual. Gente, por isso que eu acho muito lindo, entendeu? Porque Jesus, de maneira muito, muito plácida, ele não faz exigências gigantescas para que a gente faça assim, ó. Pum. Não, ele fala assim, aprende a amar. Ok, eu vou falar que nem mineiro, tá? Ó que trem bonito. Gente, parece simples. Não, não é simples. Não é simples. Ou melhor, é simples, mas não é fácil. Foi que nem eu falei na pílula hoje. Não sei se deu tempo de vocês escutarem a pílula hoje sobre autoconfiança. É simples, mas não é fácil. Porque amar não é nada fácil. A recomendação de Jesus, né, que é o amor, é uma entrega, né? Porque para você amar, você tem que se entregar. A causa que você ama, o ser amado, né? A fazer aquilo que você acredita que tem que ser feito. E será que a gente dá conta de fazer isso de verdade? É difícil. Por quê? Eu não sei vocês podem falar a opinião de vocês, então vamos trocar, né? Mas por que eu vejo que é difícil? Há vários motivos, mas tem um. A gente pode falar, é difícil porque a gente é egoísta, egocêntrico, não tem noção, maturidade, e com certeza. Mas tem um detalhe. Por que amar é desafiador? Porque dá medo. Medo, Ricardo? Uhum. Gente, quando você ama de verdade, muitas vezes o amor, que ele ainda não é tão puro, lembra, nós estamos na Terra, ele vem com medo. Você passa a ter medo de perder o ser amado. Muitas pessoas, eu amo meus animais, aí tem medo de perder. Eu amo meu filho, meu Deus, se eu perder meu filho, que vai ser de mim. Eu amo minha esposa, meu marido, meu Deus, se eu perder meu marido, minha esposa, que vai ser de mim. Eu amo minha mãe, meu pai, meu Deus, medo. Então, muitas pessoas associam o medo ao amor. Só que isso não é real, tá? Mas é o que está na mente humana. Então, muita gente bloqueia a sua capacidade de amar pelo medo. Medo de decepcionar, o medo de ser julgado, o medo de não agradar. Então, muita gente se bloqueia. Aí a pessoa não ama pelo medo de sofrer. Então, você vê muita gente que se fecha, principalmente se a pessoa teve um relacionamento no passado, né? Ou algum tipo de experiência que fez ela sentir muita dor por causa de alguém que ela amou, independente do motivo, né? Fulano me decepcionou, Beltrano brigou comigo,
ou alguém desencarnou e eu amava muito, né? Muitas vezes a pessoa ela experimentou um sentimento muito forte, né? De rejeição, de medo, de dor, de sofrimento. Se ela associou isso ao amor, ela bloqueia, faz pum. Então, ela não se dedica. Pelo medo. Só que exatamente, gente, o medo é que é o contrário do amor. A gente fala assim, o contrário do amor é o ódio. Não é. Muita gente fala também, o contrário do amor é a indiferença. O contrário do amor é o medo. Por isso que o medo não pode estar atrelado à nossa capacidade de amar. Porque o amor, ele te conecta. O medo te desconecta. O amor, ele te dá esperança. O medo te traz medo. Você está com falta de esperança. O amor te traz leveza. O medo te traz peso. Então, quando a gente ama o autoconhecimento, quando a gente ama a nossa vontade de despertar, você se esforça para seguir adiante. Você sabe que errar faz parte do processo, não é? A gente vai errar. Gente, quando você vai aprender a falar qualquer idioma, você erra a pronúncia, não é? Se você vai aprender... Não, vamos, idioma andar. Outro dia a gente estava aprendendo a andar. Você nasceu, reencarnou, está aprendendo a andar. Né? Engatinhava, caía, tropeçava. Mas você parou? Não parou. Aí tá aí andando, vai para um lado, vai para o outro. Não é assim? A gente não está aqui falando? Então, quando a gente aprende a superar o medo pelo desejo de progredir, pelo amor à vida, gente, pelo amor ao autoconhecimento, né? O amor a Deus sobre todas as coisas, né? O próximo como a nós mesmos, a nossa vida se transforma. Por isso, esse capítulo 17 ele é muito lindo, que cada tópico, eu vou ver se eu estudo mais tópicos deles com vocês, cada tópico nos convida, né? A viver uma experiência profunda de autoconhecimento. Vencendo o medo. Vencendo o medo. E você não pode se permitir paralisar por causa do medo. Alguém aqui tem medo? Eu falo assim, tem alguém aqui que tem medo de amar? Porque se você tem medo de amar, você faz tudo pela metade. Às vezes nem faz, né? Tem gente que faz assim, não vou me dedicar não, porque fulano vai me decepcionar. Não, eu não vou me dedicar a esse projeto, porque eu não vou dar conta dele mesmo. Às vezes você tem medo de acreditar que você é capaz. Tem gente que tem a síndrome do impostor. Já ouviram falar na síndrome do impostor? A síndrome do impostor, estou falando sério, a síndrome do impostor é trabalhada no nível psicológico mais profundo como uma projeção do nosso inconsciente que sabe que é falho, nós sabemos que somos falhos, julgando que aquilo que a gente faz bem feito não é verdadeiro, porque a nossa base é cheia de defeitos. Então, quem que é um impostor? Abre aspas. É aquela pessoa que está fazendo bem, mas internamente ela sabe, eu ainda sou uma pessoa muito imperfeita, eu não sou isso que eu estou mostrando. Aí é o professor que está dando aula, mas ele fala, meu Deus, mas eu não tenho um monte eu não faço quase nada do que eu estou falando para os outros. Né? Aí a pessoa está lá, faz coisas incríveis numa área, mas internamente ela tem aquela sensação, ai Jesus, mas quem sou eu? Eu não sou nada disso, eu sei que eu não sou. Então, no final das contas, a síndrome do impostor é quase que um sinal, né, de que a pessoa precisa aprender a se perdoar. Gente, isso é muito profundo que eu estou falando para vocês. A síndrome do impostor é um sinal de que a pessoa precisa se perdoar por não ser perfeita. Mas ela precisa valorizar o ato de estar fazendo algo muito bom, embora não seja perfeito. Então você não é um impostor. O impostor verdadeiro é aquela pessoa que acha que é perfeita, que acha que não precisa melhorar, que se esconde atrás de um personagem, de uma máscara. Mas a pessoa, sabe, ela acha que aquilo é real. Esse é o verdadeiro impostor. Quando você sabe, não, eu sou uma pessoa imperfeita, mas apesar das minhas imperfeições, eu estou aqui tentando melhorar, entendeu? Não é não? Apesar dessa casquinha que se apresenta por aqui, eu estou tentando melhorar um tiquinho. Sabe, apesar de muitas vezes ficar nervoso e tenso, eu quero ser uma pessoa calma, então eu falo de calma e tranquilidade. Apesar de muitas vezes ter comportamentos egoístas, não, eu estou falando de amor e tentando amar para ver se eu melhoro o meu egoísmo. Apesar de eu ter medo de muitas coisas ainda, eu falo de coragem, de entrega, de amor,
para ver se eu aprendo a ir além do meu medo. Você está entendendo? Então, gente, quando a gente acolhe essa nossa parte frágil, essa nossa parte que todos nós temos que ainda está enferma, mas você não deixa que essa parte frágil impeça você de brilhar, de oferecer o seu melhor, você evolui e você estimula os outros a evoluir também. Entendeu? Então não deixe que essa sensação de inadequação, de imerecimento, né? Não merecimento, é imerecimento, né? Essa sensação de sou impostor, impeça você de viver uma vida que você pode viver. Por isso que eu amo essa parte do Evangelho. Vamos voltar nela aqui, ó. Parte do Evangelho, ó. Evangelho, segundo o Espiritismo, item 17, capítulo 17, item 4. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela transformação moral e os esforços que emprega para domar suas más inclinações. É esforço. Esforço. Por quê, gente? Porque a gente erra. Você entendeu? Mas se você está esforçando, mas se você realmente está fazendo o que tem que ser feito, meu filho, graças a Deus. Você fala assim, Ricardo, eu não dou conta, Ricardo. Parte de mim está aqui falando de fé, mas na hora que acontece um problema ali fora, minha fé vai embora. Brincadeira boba. Você não pode ser uma mulher bully, uma mulher de pouca fé. Aí, Salnara, não vale, Salnara. Um homem bully, um homem de pouca fé. Não pode, não pode. Mas nós somos ainda. Eu vou fazer o quê? Vou fazer o quê? Você vai deixar de amar porque você não é perfeito no amor? Você vai deixar de se esforçar para fazer uma comidinha porque a sua comida não é perfeita, não ganhou o prêmio do MasterChef? Não faz sentido. Então, gente, a gente progride vivendo e a gente vive progredindo. Então, o esforço, ele é importante. Por isso que preguiça, voltando na fala de Emmanuel, é perigosíssimo. Porque quando você sente preguiça, ela te trava de melhorar. Porque você busca a perfeição. Tem gente que fala, quando eu for perfeito, eu amo. Então você não vai amar nunca. Né? Ah, não, quando eu for perfeito, eu faço. Não faça isso. Eu fico vendo, por exemplo, assim, eu estimulo os meus alunos do coach financeiro, eu sempre estimulo eles a investir. Quem é meu aluno aqui sabe disso. A pessoa às vezes chega lá no coach financeiro do zero, né? Ou chega com dívida, ou até tem dinheiro, mas só põe dinheiro em poupança, investe, não vou dizer tudo errado, mas quase sempre, no início pelo menos, né? Porque a gente não aprende essas coisas na escola. Aí começa a estudar e coisa e tal, e fica naquela coisa. Não, mas quando eu tiver dinheiro, eu invisto. Mas quando eu tiver... Para que você escolhe. Quando você tiver, não. Você vai pegar, eu falo, olha, você compra, você pega R$100, você vai lá, você compra a cota de um fundo imobiliário, pelo menos uma, pra você receber logo dividendo, pra você saber como é que é. Por quê? Porque se você sente a sensação de estar recebendo provento todo mês, essa sensação toma conta de você. Eu ainda falo, às vezes você vai receber centavos, literalmente centavos, né? Porque é pouco dinheiro, centavos. Mas a sensação de receber ao invés de pagar muda. O que acontece? Alguns levam a sério, outros nem tanto. Quem leva, compra lá uma cotinha. Às vezes está devendo, está com problema. É simbólico isso. Mas quando eu celebro lá com a galera, todo dia das aulas de suporte, por 9 horas, quem é que recebe dividendo e tal? E não começa, recebe X, Y, Z. Aí tem gente que hoje está recebendo muito, né? Começou o curso lá atrás, então graças a Deus está recebendo muito. Mas a pessoa começou onde? Nos centavos. Ela começou lá atrás. Tem gente que está com a gente há 3, 4, 5 anos, começou lá atrás. Estava devendo, mas deu o primeiro passo, deu o segundo, deu o terceiro. Ou seja, apesar do medo, apesar do receio, não deixou de agir. Aí hoje tem uma situação financeira melhor, porque começou lá atrás. Entende? É isso. É isso. Entendeu? Você não pode deixar que o medo te trave. Então, veja, isso vale para a parte financeira. Porque você tem uma situação próspera hoje, se você fizer ontem. Não é da noite para o dia. Entende? Vamos lá. Vamos trazer isso para o relacionamento. Mesma coisa, mesma coisa. Né? Já que estou falando aqui do coach financeiro, deixa eu falar da Vida Quântica também. Vida Quântica é outro projeto nosso lindo, maravilhoso. Aí a base do Vida Quântica é a cocriação. A base do Vida Quântica é você é um co-criador, você junto com Deus, junto com a lei divina, cria, né, na lei da atração a vida que você quer. E é espetacular, porque cria mesmo, né? Nós damos lá o roteiro todo mastigado, é impressionante como isso funciona, as metas que acontecem, incrível, só quem faz sabe, né? Mas um ponto a pessoa tem que começar. Aí muita gente começa muitas vezes pensando assim, pô, mas será que eu posso co-criar mesmo? Será que Deus me dá esse direito de poder melhorar existencialmente? Será que realmente eu dou conta de poder atrair a vida que eu quero? Gente, é incrível como as crenças limitantes que a gente carrega bloqueiam a gente. É incrível. É incrível. É incrível. É incrível como muita gente fala, eu não mereço. Imagina, eu vou co-criar, eu vou atrair um relacionamento saudável. Não.
eu vou atrair uma saúde legal? Não, eu quero, mas eu vou atrair, eu não mereço. Então, muitas vezes, a nossa mente bloqueia. E aí eu vejo o movimento, né, de muita gente para poder sair deste bloqueio para chegar aonde deseja. É quebra. E assim vai para a vida. Né? Eu estou falando dos alunos porque eu acompanho, né? Que eu vejo as histórias e tal, a gente conhece de perto. Mas isso é da vida, isso é qualquer coisa. Você concorda? Qualquer coisa. Olha para o seu lado, olha para o seu filho, para sua filha, olha para o seu marido, para sua esposa, entendeu? Olha para os seus amigos no seu trabalho. Todos nós, quando queremos a perfeição para começar a agir, não age. Por isso que eu falo, isso é desculpa de preguiçoso. Gente, ó, uma fala maravilhosa de Francisco de Assis. Lembrei dela ontem aqui no Mastermind. Ontem. Olha que lindo isso, hein? Nós estamos aqui falando de investimentos avançados e negócios. E ainda assim a gente está falando de Francisco de Assis. Você começa fazendo o que você dá conta. Um dia você acorda fazendo além do que imaginava e de repente você faz o impossível. Fala de Francisco Bernardone, Giovanni Bernardone, né? Nosso Francisco de Assis. Falava isso no século XII. Ali nos idos do 12 e 13. Então veja você, não deixe o medo paralisar você. Entende? O que o Evangelho está dizendo para nós é que o esforço, gente, para a gente domar as más inclinações, é que vai nos ajudar. Então, assim, entende? Mesmo com imperfeição, siga. Mesmo sem fazer tudo perfeito, faça. Mesmo que você não saiba fazer todas as coisas, né, 100% certinhas, tenta, mas não desista de você. Sabe, não desista de fazer o seu melhor. É essa a mensagem do Evangelho hoje. Não é? Não desista de despertar espiritualmente para o ser humano incrível que você pode ser e que vai se tornar. Lindo demais, né? Eita, esse evangelho é maravilhoso. Sabe por que eu acho lindo isso? Porque tira a gente do imobilismo. Tira a gente da preguiça, não é? Tira a gente do imobilismo. Então, ó, espero que hoje você brilhe por onde você passar e não tenha medo de amar, não tenha medo de fazer o seu melhor. Onde isso importa? No seu trabalho, na sua família, no seu relacionamento. Ah, mas fulano, esquece fulano. Você vai fazer sua parte. Você vai deixar a sua luz brilhar. Você entendeu? Ah, a pessoa vai reconhecer, não vai. Gente, isso é entre ela e Deus. Mas você fazer ou não, entre ela e você. Então, sua consciência e você, né? Então, esse aqui é o grande ponto. E muitas vezes a gente acaba se esquecendo, né? Desse processo. Pode não!